Depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos te louvar. Pedimos agora, ó Pai, pela meditação em Tua Santa Palavra, que o Teu Santo Espírito possa dar iluminação a cada um, para que todos possam compreender e colocar em prática em suas vidas para a Tua glória. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, nós vamos tentar concluir hoje o estudo que estamos fazendo em Mateus, capítulo 5. Lembrando que estamos fazendo um estudo expositivo no livro de Mateus. Então não estamos com um tema específico, mas sim expondo a Bíblia, né? Que é o estudo expositivo, ou seja, expondo a Bíblia de maneira linear, né? Que eu costumo falar. Ou seja, pegamos o livro e vamos estudando capítulo por capítulo e dando assim os devidos detalhes e atenções onde o Espírito Santo nos dirigir, certo? Então estamos estudando o livro de Mateus de maneira expositiva, estamos no capítulo 5. Domingo passado nós focamos em falar sobre esse mandamento. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Então falamos sobre o adultério no domingo passado. Alguém lembra a quantidade de adultérios que houve em 2022, segundo a pesquisa que eu mostrei naquele dia? Não? Difícil, né, essa pergunta. 970 mil casamentos. Quantos mil divórcios? 420 mil divórcios. Né? Eu fui calcular em porcentagem, dá em torno de 44%, mais ou menos. É bem fácil, né, de calcular a porcentagem. Você pega o valor menor e divide pelo maior, né? 420 dividido por 970. E aí anda duas casas decimais para a direita, ó, 43%. Certo? 43%. É um percentual muito alto, né? Quase 50% de divórcio que houve, segundo a pesquisa aí do ano de 2022. Então, é um tema realmente preocupante, por isso que nós nos detivemos no domingo passado em estudar apenas esses 2 versículos, né? Um estudo só falando sobre essa questão do adultério, a importância de valorizarmos o matrimônio, porque foi uma instituição que Deus criou, algo sagrado. Precisamos orar a Deus para preservarmos o nosso casamento. Nós sabemos que não é fácil a vida conjugal, certo? Não é fácil. Principalmente nos primeiros dias. Não vou dizer nos primeiros anos, porque cada casal é diferente, pode se adaptar muito rápido. Mas no primeiro ano é o mais difícil. Pelo menos para mim foi, né? O mais difícil foi o primeiro ano. É o período de adaptação, né? Você está se adaptando àquela pessoa, é uma cultura diferente, uma educação diferente. Então, precisa se adaptar, né? Abrir mão de algumas coisas para poder viver em paz. Essa é a prioridade dentro do casamento, certo? Fazer a vontade de Deus, que é viver um bom casamento. Não existe casamento perfeito, até porque nós não somos perfeitos, somos pecadores, mas podemos viver um bom casamento. Né? Se soubermos dar prioridade à palavra de Deus, podemos ter um bom casamento. E aí vamos dar continuidade hoje, a partir do versículo 29, que diz o seguinte: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E o versículo 30 diz: se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Irmãos, a princípio, quando nós vemos esse versículo, a gente fica um pouco assustado, né? Então quer dizer que, como diz no mandamento do adultério aqui, né, que Jesus veio explicar, não é só a prática. Se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. Então, assim, se você cometeu esse pecado do adultério no olhar, quer dizer que agora você tem que arrancar o seu olho? É isso que a Bíblia está dizendo? A princípio a gente fica assustado, né? Rapaz, se fosse assim, eu já tinha perdido os 2, né? Quando ele fala, tua mão te faz tropeçar, arranca. Então, será que eu já pequei usando a minha mão e devido a já ter pecado, eu tenho que arrancar a minha mão agora?
Essa a punição que Deus tem para mim? O que é que vocês acham? Não, irmãos. Aqui é uma expressão que o Senhor Jesus usa para mostrar a seriedade que é viver uma vida de santidade. A seriedade que é você fugir do pecado. Como é importante. Como Deus considera isso importante. Certo? Essa é a visão que Jesus quer trazer. Olha, se algo está te fazendo pecar, é melhor você tirar isso de você. É melhor você fugir disso. Se o teu olho te faz tropeçar, se tivesse de escolher entre viver com o olho e pecar, você deveria escolher o quê? Arrancar o olho, não é? Seria melhor você arrancar o olho. Aqui é um texto, vamos dizer assim, reflexivo, é para você refletir. É melhor arrancar o olho do que pecar contra Deus. E aí você entende o quê? A seriedade. Como Deus encara o pecado de maneira séria. Não é brincadeira. Era melhor você perder um olho do que você pecar contra Deus. É isso que Jesus está querendo dizer. Então, muito cuidado. Né? Não é que nós temos que arrancar o olho, temos que cortar a mão ou tirar algo de nós porque já cometemos o pecado. É falando sobre a seriedade disso, né? A seriedade do pecado, porque ele pode também trazer consequências muito sérias para a sua vida. Não necessariamente você cometeu esse tipo de pecado, né, do adultério, no olhar, e você vai perder o seu olho. Não é isso também que a Bíblia está querendo dizer aqui. Não é porque você já pecou com a mão que um dia você vai perder sua mão. Também não é isso. É só uma reflexão sobre a seriedade do pecado. Como se você precisasse escolher entre viver com o olho e pecar, você teria que viver sem o olho, né? Seria uma escolha, né? Eu prefiro pecar e não perder o meu olho. Você está contra a vontade de Deus, se você pensar assim. Certo? Porque a prioridade é fazer a vontade de Deus, ou seja, fugir do pecado. Mesmo que isso pudesse me custar o meu olho, a minha mão, o meu pé e por aí vai, né? Então, é muito sério, irmãos. Às vezes nós não entendemos isso, né? Essa seriedade como Deus vê isso. Quem teria coragem de cortar a sua própria mão? Alguém teria coragem? Eu conheço um homem que cortou o próprio dedo, mas porque quis mesmo. Aquele povo bem ignorante, né, do passado que a gente diz, mas a gente não estou julgando ele não, né? Mas aquele pessoal bem invocado, né? Vou mudar a palavra, bem invocado do passado. Uma vez uma filha dele fez algo de errado lá, que ele não apoiava, ele pegou uma faca, cortou o dedo e disse para ela, olha, você é como esse dedo que eu cortei. E jogou fora. Não quero mais você como minha filha. O cara fez isso. Entendeu? Então, cada um faz mas você imagine que ele só teve coragem de cortar o dedo, né? Uma raiva muito grande que ele passou. Só o dedinho. E você arrancar a sua própria mão. Ou o seu próprio olho, né? Qual o valor da visão? Você sabe quanto custa uma visão? A gente não sabe nem quanto custa a visão. Porque o que é você viver sem enxergar? E aí você imagina que Deus, ele trata, olha, é sério, a questão do pecado é muito sério. É melhor, se fosse para escolher, arrancar o olho e viver sem pecado, seria melhor arrancar o olho para não pecar contra Deus. Certo? É muito sério, muito sério. Se você for parar para imaginar, as consequências de um pecado, elas podem ser desastrosas. Elas podem destruir a sua própria vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor, seus familiares e por aí vai. Se você observar na história, né, não vamos entrar em muito detalhe, mas na história lá de Davi e tudo, vários homens morreram por causa de um problema dele lá. Então, consequências muito sérias podem acontecer por causa de um pecado. Né? Aqui em Mombaça vocês conhecem uma história, né? Assim, por causa de um pecado de adultério que houve no passado, quantas pessoas não morreram por conta disso, né? Aqui vocês têm vamos dizer assim, a experiência na prática, o custo de um pecado, né? E isso, só esse exemplo aí que foi vocês mesmo que me contaram a parte dessa história, né? Imagine outras e outras histórias por aí que nós não sabemos, não aqui necessariamente, mas em outros lugares. Então, um pecado ele pode trazer consequências muito sérias.
E aqui nós entendemos isso, né? Deus trata o pecado de uma maneira muito séria. Ele não brinca nessa hora, né? A gente não pode estar brincando com o pecado, alisando o pecado, contemplando o pecado, porque vai ter problema, certo? E as consequências elas vão chegar de alguma forma, não sei como, mas uma hora elas vão chegar. Versículo 31 diz: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Será que Deus estava apoiando o divórcio? O que é que vocês acham? Estou igual o pastor Reinaldo hoje, né? Só fazendo pergunta. Mas eu já tenho essa mania, né? Às vezes eu faço umas que não tem nem como responder, né? Para buscar na memória lá, não sei aonde, né? É só para ver se vocês não dormem, irmãos. Que às vezes parece que quando a gente começa a pregar, parece que vem uma música de ninar, né? Tem gente que está bem esperto na hora do louvor. Aí na hora que começa a pregação, parece que desliga o disjuntor, né? E aí por isso que eu às vezes faço essas perguntas, paro um pouco, é para ver se dá aquele silêncio a pessoa torna, né? Volta o ar, certo? Então Deus aqui, irmãos, ele não está apoiando o divórcio. Quando ele diz, olha, quando você repudiar a mulher, dê carta de divórcio. Não, Deus não está apoiando isso. Irmão, então o que é que Deus está querendo dizer com isso? Ele está querendo proteger a mulher que foi repudiada. Olha como Deus é maravilhoso, né? E às vezes tem pessoas que se intitulam feministas que não querem buscar a Deus. Né? Não sei se vocês conhecem por aí. Mas Deus foi o ser que mais protegeu e valorizou a mulher. Deus foi esse ser. E Ele é esse ser. Ele criou essa lei aqui, podemos dizer, né? Para proteger a mulher divorciada. Porque o homem simplesmente podia dizer, eu não gosto mais da comida dessa mulher. Então não lhe quero mais, pode ir embora. E a mulher era rejeitada, repudiada. Deus não está dizendo que isso é certo. Tá bom? Eu estou dizendo que o homem podia fazer porque ele se sentia na liberdade de fazer isso. Não que a lei de Deus aprovasse isso. Certo? Então o cara simplesmente não queria mais a comida daquela mulher, repudiava ela e pronto. Só que tinha um problema. Qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então tinha esse problema. Peraí, se a mulher é repudiada por qualquer motivo, então, e não tem uma carta de divórcio, algo oficial, essa mulher ela vai se tornar adúltera diante da sociedade. Ela não vai ter, vamos dizer assim, uma lei que protege ela de que ela agora está livre para assumir novas núpcias, né? Para casar de novo. Certo? Por quê? Porque simplesmente o marido não quer mais ela e pronto, e largou ela por aí. Então, se ela fosse e adquirisse, né, se envolvesse em um novo relacionamento e casasse de novo, aí ela era adúltera. E o cara que casasse com ela também era adúltero. Um adúltero, né? Os dois eram considerados adúlteros. Então, Deus, para proteger a mulher, disse, se você vai repudiar, seja pelo menos homem nessa hora, né? Dê ao menos uma carta de divórcio. Certo? Dê carta de divórcio. Para quê? Para que a mulher fique protegida e assim ela possa viver a vida dela, seguir a vida dela, para poder casar novamente sem ser adúltera, certo? Porque não foi culpa dela o fim do relacionamento, foi o homem que quis repudiar ela. Deus quer isso? Repito que Deus não quer o divórcio. Deus disse isso para proteger a mulher que foi repudiada, que foi desprezada e rejeitada, certo? Mas Deus nunca apoiou o divórcio. Deus criou e o que Deus uniu não separe o homem. A Bíblia deixa isso muito bem claro, certo? E aí no versículo 32 tem uma brecha para o divórcio, que é em caso de adultério. Relações sexuais ilícitas é o adultério. Ele diz, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltero. Então, em que caso o homem poderia repudiar a sua mulher? Só em caso de adultério. Era o único caso, certo? E aqui nós entendemos, irmãos, o contrário. Em que caso a mulher pode deixar o marido? Em caso de adultério. E nós ainda temos um outro entendimento
né, hoje sobre essa questão. Quando é que realmente pode haver uma separação? Em caso de adultério, em caso de violência doméstica, quando há um risco de morte. Nós também entendemos dessa forma. Né? Ah, irmão, mas não está escrito aí. Está escrito não. Mas nós temos um entendimento. Por quê? Será que Deus ia querer que a mulher fosse morta pelo marido? Eu acredito que não. Certo? Eu acredito que não. Não estou dizendo aqui que Deus apoia o divórcio e que nós, como igreja, aconselhamos o divórcio. Não estou dizendo nada disso. Certo? Nós estamos dentro do contexto, tentando explicar o versículo para que fique muito bem claro e a gente não fique usando a Bíblia como um pretexto para fazer algo que não é da vontade de Deus. Cuidado com isso, né? Porque às vezes a gente diz, não, mas na Bíblia está dizendo que a gente pode separar. Está dizendo? Vocês podem? Sim ou não? A pergunta foi cabulosa, né? Vou mudar, né? A Bíblia está dizendo que vocês devem separar? Não, né? Agora ficou mais claro, né? Deve? Não. Pode separar? Pode, nesse caso específico. Mas se caso houver realmente o adultério, a relação sexual é disso, né? Você tem que separar, é isso que Deus está dizendo? Você é obrigado a separar. Se houver adultério, você é obrigado. Está dizendo isso? Não. O que é que Deus quer? O perdão. E Deus quer a reconciliação. É isso que Deus quer. É fácil? Não. Não é fácil. Né? Mas é o que Deus quer. Mas Deus vai lhe condenar se você optar por não perdoar e não se reconciliar? Deus vai lhe condenar por isso? Não, porque tem uma brecha dizendo que se for em caso de adultério, pode. Certo? Tudo direitinho, né? Carta de divórcio e tal. E aí cada um segue sua vida. Certo? Não é o que Deus quer. E Deus só permitiu por causa da dureza do coração do homem. Deus só permitiu carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. Ou seja, do ser humano. E que dureza é essa? A traição, não é não? Essa é a dureza do coração, que eu entendo. Deus permitiu dar a carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. Ou seja, o ser humano tem um coração duro, acaba adulterando, e aqui eu não estou julgando ninguém, porque qualquer um de nós pode cometer esse pecado. Certo? Qualquer um de nós. Quer ver? Não vigie. Se você não vigiar, você vai cair. Se você não alimentar o seu relacionamento, você vai cair. Estou falando isso aqui, irmãos, é muito sério, viu? Muito sério. Porque um casamento destruído, você destrói duas famílias. Que é a do homem e da mulher. É um problema muito sério. Então, assim, alimente o seu relacionamento. Irmão, é porque já está com tantos anos que eu estou casado, já está esfriando. Pois bote fogo nesse negócio. Certo? Não deixa o fogo apagar, não. Porque às vezes a gente cai na rotina, né? O relacionamento é assim, viu? A vida a dois é assim. Cai na rotina e aí passa a não se considerar mais nem marido e mulher, como se fosse só dois estranhos dentro da mesma casa. Cuidado, porque se não alimentar o relacionamento, vai acontecer isso. E aí são dois estranhos dentro de uma casa, isso não pode acontecer, certo? Não pode, porque é um perigo para os dois, né? Tanto para o homem como para a mulher. Então, alimente o seu relacionamento, né? Procure momentos, crie momentos que vão relembrar do tempo de namoro, né? Daqueles momentos bons que vocês viveram no namoro, e fique alimentando essa parte do relacionamento, do respeito, né? Do amor, da consideração, para que não chegue a esse ponto, a que vá procurar fora alguma coisa, certo? Você tenha tudo suprido dentro do seu lar. É assim que funciona o casamento, para que ele possa perdurar. Senão vai ter problema. E às vezes chega num ponto, irmãos, que é quase irreversível, certo? Se não cuidar logo. Então, cuidado, que aí vai desgastando, né? Eu, no começo, né, do nosso casamento, eu costumava dizer à minha esposa, sempre que a gente tinha alguma discussão, né? Aí eu dizia a ela, olha, diz que o casamento é um cordão de 3 dobras, né? Para o crente, porque é o marido, a mulher e Cristo. Um cordão de 3 dobras. Satanás é a faca.
Ele está lá, ó, prontinho para devorar. Ele não veio para isso, matar, roubar, destruir? Ele está lá, rugindo como um leão pronto para devorar. Cada vez que a gente discute, Satanás está trabalhando. Ó. Uma hora essa corda vai romper. E aí como é que você emenda a corda cortada? Vocês já emendaram a corda depois de cortada? Ah, eu já emendei, eu fiz um nó. Mas fica do mesmo jeito que era antes? Não fica mais. Você pode cortar a corda, tenta emendar de novo. Para ver se fica do mesmo jeito. Ou você vai ter que dar um nó, ou fazer alguma costura. Alguma coisa vai ficar defeituosa. Vai ficar as marcas, certo? Ficam as sequelas. Não volta mais a ser o que era antes. E eu sempre falava isso para minha esposa. Sempre que a gente discutia, eu digo, vamos parar com esse negócio. Vamos se ajeitar. Vamos diminuir esse negócio de discussão. Nós somos missionários, mas nós não somos Deus, viu? Não somos perfeitos. Nós temos nossas dificuldades e temos as nossas incompatibilidades. Certo? Marido e mulher. Isso é normal dentro do casamento. Tem algum ponto que a gente não bate as bolas de jeito nenhum. Peleja e não chega num acordo. Então faz o quê? Separar? Não, deixa quieto. Não fala mais disso não, né? Vamos viver em paz. Acabou. Entendeu? Então eu decidi fazer isso no meu casamento. Aqueles assuntos que a gente não chega num acordo, pois não vamos mais tratar desse assunto. Morreu. Vida que segue. Entendeu? Eu faço isso hoje. Então, e às vezes a gente tenta. Vamos tentar ver se a gente chega num acordo de novo naquele assunto. Aí, tá? Se não chega, deixa para lá. A gente não pode estar atritando com o nosso cônjuge a ponto de chegar quase a brigar, não, irmãos. É marido e mulher. Né? São duas pessoas que têm que se amar, têm que se respeitar e precisa ter uma vida saudável, né? Um relacionamento saudável. Então não pode estar com briga, com discussão, com bate-boca. Lembra do passado. Não era tão bom no namoro, não era? Presentinho para cá, presentinho para acolá, meu amor, não sei o quê, né? Lembra disso. Às vezes eu fico conversando com a minha esposa, lembra, namoro, me lembra, naquela época a gente namorava, não era? Aí a gente começa a achar graça, né? Porque é bom, são momentos bons, né? Então relembra, né, no casamento e vamos viver de novo aquele momento, né? Ou seja, conversar, sair junto, né? A gente gostava de fazer isso quando namorava. E por que não faz mais no casamento? Cuidado para não virar rotina. Senão, às vezes acaba dando brecha para esse tipo de pecado e aí, como consequência, vem as sequelas, a separação e por aí vai. Então, cuidado, cultive, né, o seu casamento. Como uma plantinha, você tem que regar todos os dias. Versículo 33 diz o seguinte: também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. E aí, irmão, será que a gente não pode fazer juramento? Vou beber água enquanto vocês pensam. Invocado, né? Pois bem, irmãos. Jesus fez algum juramento? Fez algum voto? São juramentos, são votos, né? Deus fez juramentos, né? Que ia cumprir isso se algo, o ser humano fizesse isso, ele faria isso, ele jurou que faria aquilo, né? Provai e vede que o Senhor é bom, né? E aí ele diz, olha, com relação ao tema de dízimos, ofertas e tudo, né? Contribuição no templo, ele diz, traga os tesouros e me prove, vê se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. O que foi isso que Deus fez? Um juramento, não foi não? Ele jurou, ele disse, olha, eu vou fazer isso. Eita, e agora? Irmãos, é por isso que é bom você estudar mais a fundo, que eu sempre digo para os irmãos, invista na sua vida espiritual. Leia livros que
lhe ajudam a entender melhor a Bíblia. Compre uma Bíblia comentada, para que você possa ter o entendimento melhor das Escrituras. Porque às vezes você só lê o versículo, mas você está tendo uma visão, às vezes, só contextual aqui, local, né? Você não está vendo toda a Bíblia. Você vê que a nossa tendência é dizer logo, não pode jurar, não é assim? Normal, natural. Antes de estudar mais a fundo, eu também pensava que não podia jurar, não. Certo? Mas é quando eu fui estudar mais a fundo, aí comecei a ver esses outros contextos. Se o próprio Deus fez juramentos, o próprio Cristo, os apóstolos, discípulos. Então, o que é isso? O que quer dizer? Ele quer dizer, irmãos, que você tem que ser honesto a tal ponto que você não precisa jurar por nada. A sua palavra ela tem que ser fiel. Porque as pessoas do passado, alguns usavam esses juramentos para enganar os outros. Dizem, não, juro pelos céus, né? Juro pela minha mãe, juro por Deus que isso é verdade. Só que era mentira. Aí as pessoas que eram mais devotas a Deus, elas acabavam acreditando nesses falsos juramentos. Por isso que ele diz lá, ó, não jurarás falso. Você não pode fazer um juramento falso. Aí ele diz, mas você vai cumprir rigorosamente para com o Senhor os teus. Entendeu? Então você não pode jurar falso. Mas você tem que cumprir os juramentos que você faz. Aí ele diz, ó, eu vou dizer para você, você não vai jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem pela tua cabeça. Mas o que é que você tem que fazer? Ser honesto, fiel, sincero. Se você disser é sim, e não é não, e acabou essa história. O que diz passar vem do maligno. Se você ficar com palavras falsas, enganadoras, você vai pagar um preço por isso. E principalmente se você estiver usando a criação de Deus. Que quando ele vem dizendo, não pode jurar pelo céu, por Jerusalém, pela tua cabeça, está falando sobre coisas criadas por Deus. Então você não pode usar nada que é divino, que Deus criou, como objeto de juramento. Falso. Ah, irmão, então quer dizer que se eu for jurar de maneira sem ser falsa, eu posso usar isso? Eu juro por Deus, mas não é falso, é correto esse juramento. Eu não estou usando de maneira falsa. Se você não está usando de maneira falsa, você precisa jurar? Sim, assim. Pode provar, procure. Ah, mas eu quero jurar. Tudo bem, mas cuidado, porque se for falso, vai pagar um preço. Tá? Eu juro, né? Uhum. Aí a pessoa fica, né? Porque para eles aquilo é sagrado, né? Exato. Não, exatamente. Então, o que esses versículos querem nos ensinar, irmãos, é justamente isso. Seja fiel, seja sincero, seja honesto. Não precisa estar jurando por nada. Você quer fazer um juramento com Deus, um voto com Deus, faça, mas cumpra. Cumpra. Que a Bíblia até ensina, né? Se você vai fazer um voto para não cumprir, é melhor que não faça. Então, se não vai cumprir, não faça. Porque é a mesma coisa disso aqui. É como um juramento falso. Se você está fazendo um voto com Deus e não vai cumprir. Então, cuidado. É melhor não fazer. Certo? Seja honesto, seja sincero, seja fiel, seja verdadeiro. Se for sim, é sim. Se for não, é não. E acabou. Não precisa a gente estar inventando coisas para que as pessoas acreditem no que nós dizemos. É só ir procurar a prova. Se você está dizendo algo verdadeiro, deixe quem está duvidando que vá procurar a prova se é verdadeiro ou não. Certo? Seja sincero. Tem que sempre dizer a verdade. É isso que esses versículos querem nos ensinar. Diga sempre a verdade. Versículo 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Do versículo 38 ao 42, né, é um outro tema também que às vezes a gente fica assim um pouco sem compreender, né, direitinho. Se a gente só ler assim rapidamente, a gente não vai entender direito.
Porque foi dito lá aos antigos, né? Olho por olho, dente por dente. Quando isso foi dito? Foi dito para punir as pessoas de uma maneira assim bem cruel? Ou foi dito para que as pessoas não excedessem a punição? O que é que vocês acham? Não excedessem. Porque Deus ele é justo. Ele diz olho por olho, dente por dente. Ou seja, não exceda na aplicação da lei, na punição da pessoa. Se a pessoa cometeu um crime, um delito, então você vai punir ele na mesma altura da punição, do crime cometido. Você não vai exceder. Por exemplo, a pessoa roubou, pois mata. Peraí. O cara cometeu um roubo, roubou uma galinha, né? Estava com fome, roubou uma galinha, vamos matar ele. Será que é olho por olho, dente por dente? Não, essa punição está muito exagerada, né? O cara roubou uma galinha, não feriu ninguém, não matou ninguém, só pulou um muro lá, pegou uma galinha e foi embora, o cara vai matar? Então, cuidado. Quando Deus é maravilhoso, irmãos. Muito bom. Né? Tenha cuidado quando você vai definir as punições. Mas também não é para afrouxar, né? O cara mata alguém e diz, foi só matou alguém. Né? Que é o que às vezes a gente vê hoje. Não, foi só matou uma pessoa ali, ele passa ali 2 dias na cadeia e solta. Mas peraí, ele tirou uma vida. Então tem que haver um equilíbrio. Ou seja, a punição ela deve ser justa, à altura do delito. Não exceder. Não exceder. Mas também não ser frouxa demais. Né? Então tem que ser algo justo, olho por olho, dente por dente. E do versículo 39 ao 42, quando ele vem dizendo não resistais ao perverso e tal, a gente pensa que é assim, peraí, ele está dizendo para punir e agora não é para fazer nada? Como assim? Aqui já é o caso quando você tem que decidir alguma coisa a seu próprio respeito, que você pode abrir mão daquilo. Então você abre mão para haver uma vida em paz, certo? Então se algo que você pode abrir mão para viver em paz, faz isso. Diz que ele não resiste ao perverso. Ele quer te ferir na face, dá outra. Se isso não vai alterar em nada a tua vida, a tua saúde, né? A tua família, o teu bem-estar com Deus, então deixa isso para lá, entendeu? Então é assim que eu entendo essa parte. Mas com relação a um crime, a um delito realmente cometido, tem que ser punido à altura, certo? E aí quem vai punir? Deus vai punir. E na terra tem alguém que pode punir por Deus? É o governo, né? É o Estado. Não é eu chegar lá, peraí, o cara roubou uma galinha, eu vou lá roubar uma galinha dele também, né? Não sou eu que sou o instrumento de Deus, o vingador de Deus na terra, né? É o Estado. O Estado tem que fazer isso. Irmão, mas o Estado não faz. É problema dele. Ele vai prestar conta com Deus por não fazer a parte dele, né? Versículo 43 diz: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E aí, irmãos? Presta atenção. Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Aí Jesus diz, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Espera aí. No versículo 43 está dizendo que eu tenho que odiar o meu inimigo, e no 44 está dizendo que eu tenho que amar o meu inimigo. Quem é que está certo? Vamos olhar na lei como é que estava, né? É por isso que eu venho falando para os irmãos, cuidado na interpretação, porque você lê só isso aqui e diz, rapaz, a Bíblia está se contradizendo. Está vendo? Jesus veio desfazer a lei, porque na lei está escrito que eu tenho que amar, eu tenho que odiar o meu inimigo. Eu tenho que amar o meu próximo, mas eu tenho que odiar o meu inimigo, lá na lei. Aí Jesus vem e diz que eu tenho que amar o inimigo. Então Jesus está desfazendo da lei. Será que está? Vamos olhar lá na lei, onde fala desse mandamento, Levítico 19, 18. Levítico 19 e 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas vai fazer o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
eu sou o Senhor. Cadê a parte de odiar o inimigo? Está escrito? Irmão, então não veio de onde esse negócio lá de Mateus, de odiarás o teu inimigo? Essa era a forma, irmãos, que os escribas e os fariseus entendiam e ensinavam. Não está na lei de Deus. Certo? Não está escrito na lei. Tá? Nós estamos lendo na lei, não é não? Levítico não é a lei? Levítico é a lei. Amarás o teu próximo. Não está dizendo e odiarás o teu inimigo. Quem foi que inventou esse negócio de odiar o inimigo? Os homens. Não foi a lei de Deus. Certo? Deus não disse que era para odiar o inimigo. Ele disse para amar o teu próximo. Certo? E aí Jesus vem complementar. Ficou claro isso aí, irmãos? Que não está na lei. Por os homens, os escribas e fariseus, eles explicavam dessa forma a lei. Já está dizendo, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eles acrescentaram que tinha que odiar o inimigo. Mas não está na lei escrito que tem que odiar o inimigo. Certo? Mateus 5 e 44, né? Certo? Então, na lei não estava escrito que era para odiar o inimigo. Os homens acrescentaram esse entendimento e ensinavam para os outros. Deus disse que era para amar o próximo. Beleza. Então, de quem é o problema? É dos que estavam ensinando de maneira errada. Que tinha que odiar o inimigo. Aí, quando Jesus veio, ele disse, eu, porém, vos digo, olha, eu vou explicar melhor esse mandamento. Porque os homens estão dizendo isso. Ó. Jesus está dizendo que a lei dizia dessa forma, no versículo 43. Ouvistes o que foi dito. Vocês estão ouvindo por aí. Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Vocês estão ouvindo isso. E Jesus, em nenhum momento, ele disse, assim diz o Senhor. Ele disse assim? Não, ele disse, ouvistes o que foi dito. Está sendo divulgado por aí que você tem que amar o seu próximo e odiar o inimigo. Quem era que falava isso para o povo? Os escribas e os fariseus. E Jesus diz, olha, deixa eu dizer para vocês, a lei de Deus, na verdade, quer ensinar isso. Aí Jesus vem trazer o verdadeiro entendimento da lei, desse mandamento. Amar o inimigo e orar pelo que vos persegue. É isso que a lei realmente quer ensinar. Você tem que amar o seu próximo, né? Você tem que amar os seus inimigos. Por quê? Os inimigos são os seus próximos. Não são, não? São outras pessoas que às vezes precisam do seu amor, porque eles não sabem. E esses inimigos eu já expliquei para os irmãos, que não são aquelas pessoas que nós, crentes, não gostamos, porque na verdade nós não podemos não gostar de alguém. É alguém que se considera nosso inimigo, porque esse alguém não gosta de nós. Ele é nosso inimigo por culpa dele, não minha. Eu, como crente, eu não posso ter nenhum inimigo. Eu não gosto de fulano de tal é meu inimigo. Eu, como crente, eu não posso ter essa visão. Porque a Bíblia diz, no que depender de vós, tende paz com todos. No que depender de vós. Então, os crentes, eles têm que buscar viver em paz e não ter inimigos. Agora, se fulano de tal não gosta de você, aí já não é problema seu, né? Problema dele. Certo? Então, você tem que amar essa pessoa. Você tem que orar por ela. É isso que Deus quer que nós façamos. E aí Jesus veio trazer esse entendimento. Certo? E ele diz, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Ou seja, isso vai mostrar que vocês são filhos de Deus. Não é que você orar por um inimigo vai te salvar. Cuidado para não ter esse entendimento. Mas para que eu me torne filho, né? Para que você seja reconhecido realmente como um filho de Deus que faz a vontade do Pai. Mas não é isso que te salva. Isso aí nós já sabemos, né? Você é salvo pela graça. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Então Deus é maravilhoso, ele ama a todos, ele quer que seus filhos amem também. Certo? Então essa parte de odiar o inimigo foi o dos fariseus. Certo? A parte de amar foi Deus. Deus que ensinou a amar os nossos inimigos, porque o amor de Deus ele se estende a todos os seres humanos, até aos inimigos dele. Nós éramos inimigos de Deus. Nós, que somos crentes hoje, éramos inimigos dele. E ele nos amou de tal forma que ele deu o seu filho, enquanto nós ainda éramos pecadores. Romanos 5:8 fala sobre isso. Né? Versículo 46 diz, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes?
Não fazem os publicanos também o mesmo? Ou seja, esse povo, os publicanos, que os judeus desprezavam, fazem isso. Então vocês, judeus, querem ser melhor do que os publicanos, se vocês amam só os que amam vocês. Que ensinamento é esse? Você está entendendo que é como se Jesus estivesse aqui confrontando os judeus? Porque o Mateus foi escrito para o povo judeu. Então, está lá confrontando o povo judeu. Vocês estão querendo dizer que são melhor do que... Vocês desprezam os publicanos. Estão querendo dizer que são melhor do que eles? Mas os publicanos fazem o que vocês fazem também. Amar só os que vos amam. Que recompensa vocês vão ter por isso? O povo que vocês desprezam também faz isso. Então vocês não são melhor do que eles. Pegaram? Era isso que Jesus estava querendo dizer para eles. Um tapa na cara, né? Vocês não são ninguém, né? Vocês não são melhor do que ninguém. Vocês estão fazendo o que os outros fazem. Aquele povo que vocês desprezam também faz o que vocês fazem. Então vocês não são melhor do que eles, não. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazer demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Eles também desprezavam os gentios, né? O povo não judeu. E vocês só saudam os irmãos de vocês, os próprios judeus? Os gentios também fazem isso. Então vocês também não são melhor do que os gentios por fazer isso. Sabe? É um confrontamento aqui bem interessante que Jesus faz com eles. E ele conclui, né? Portanto, a palavra de conclusão, né? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, vamos resumir a história. Deixa de tanta cri-cri, mimimi, né, que vocês inventam por aí. Não fique inventando coisa não, seja perfeito. Como o Pai de vocês é perfeito. E aí, quem é que consegue? Ninguém. Ninguém. Então, resumidamente, agora, essa foi a compreensão que nós tivemos do texto, né? Olha a diferença da compreensão para a interpretação, né? Vai ficar mais claro agora, eu acredito eu. O que é que nós compreendemos? Que os judeus tinham que ser perfeitos, assim como era o Pai Celeste também era perfeito. Essa é a compreensão do texto, não é? Mas o que é que nós interpretamos aqui? É o que está nas entrelinhas. Não está escrito, mas também está querendo ser dito. Se ninguém pode ser perfeito, porque todos são pecadores, nós precisamos de Jesus, porque Ele é perfeito. Essa é a interpretação, entendeu? Está escrito aqui que eu preciso de Jesus? Não, mas eu interpreto que é o que o texto está querendo dizer nas entrelinhas. Para que as pessoas entendam, ninguém é perfeito. Então, se não é perfeito, eu preciso de alguém que é perfeito para que eu possa obedecer a Deus nisso aqui. Sede perfeito. Então, como que eu vou ser perfeito se eu sou um pecador? Eu peco até nos pensamentos, nós vimos, né, no texto. Então, como é que eu vou alcançar essa perfeição? Só por meio de alguém que é perfeito, que é Cristo. Para concluir, vamos observar esse texto aqui, ó, Mateus 19 e 16. Eu vou só ler, que os irmãos já conhecem, né? Mas vou só ler para a gente chegar lá na conclusão, para vocês entenderem o contexto. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, que é Deus, né? Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Cumprir a lei salva? Cumprir os mandamentos salvam? Por quê? O que é que você entende nesse texto? Que eu cheguei à conclusão que cumprir os mandamentos não salva. Porque o cara ainda estava na dúvida, não é não? Tudo isso eu tenho observado. O que é que me falta? Ele se sentia salvo, mas ele cumpria os mandamentos. Quer algo mais claro do que isso? Que a lei não salva? Cumprir os mandamentos não salva? O cara cumpria, mas não se sentia salvo. Certo? Tinha algo que faltava ainda. Aí Jesus disse, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ah, então quer dizer que eu ficar pobre eu vou ser salvo? Que me salva não é cumprir a lei, é ficar pobre, é? E aí? É não, certo? Aí tem gente que entende errado, né? E prega errado e tem gente que acredita também, né? Ah, então tem que vender tudo, ficar pobre para poder ter um tesouro no céu, né? Não, irmãos. Aqui Jesus conhecia o coração desse homem e ele sabia que ele não estava disposto realmente a seguir Jesus.
Eu vou mostrar para você que o fato de você cumprir esses mandamentos nem te salvam, nem te fazem capaz de me seguir. E você é tão santo, né? Se considera tão santo, tão perfeito, que observa os mandamentos que eu falei, mas você não tem coragem de me seguir. E eu vou mostrar para você que você não tem essa disposição. Vendo os bens para me seguir? Não. Aí ele diz, tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se, triste, por ser dono de muitas propriedades. Jesus não queria que ele vendesse. Jesus queria que ele fosse disposto. Exatamente. Fosse disposto. Se for necessário, arranca até um olho, né? Como a gente leu no texto. Se for necessário, eu faço. Jesus não ia querer que ele realmente vendesse, né, e ficasse pobre. Mas ele queria a disposição, queria mostrar para o próprio jovem lá que ele não estava disposto realmente para ser salvo. Ele não estava preparado ainda, pronto para a salvação, porque ele estava ainda agarrado às coisas desse mundo. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Quem é que pode ser perfeito para agradar a Deus e entrar no céu? Essa é a pergunta, né? Quem pode ser salvo? Quem? Ninguém. Aí Jesus disse, isto é impossível aos homens. Por quê? Porque ninguém é perfeito. Me lembra aquele mandamento lá de Mateus? Sede vós perfeitos. Quem é perfeito? Ninguém. Então a salvação é impossível aos homens, os seres humanos. Mas para Deus, tudo é possível. Então Deus é quem pode lhe salvar. Não é a lei que salva. Não são os mandamentos que salvam. Não é a riqueza que salva. Quem salva é Deus. Porque para Deus é possível a salvação. Ninguém pode se salvar por si só. Ninguém consegue cumprir o padrão de Deus, que é a perfeição, que é viver sem pecado. Só Jesus conseguiu. Só Ele. Então, por meio dele, nós podemos alcançar essa salvação. Nós podemos receber de graça. Somente por meio dele. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela Tua misericórdia em nossas vidas, Pai. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos pela Tua palavra, Pai. Tão boa, Senhor Deus, de estudarmos, de aprendermos e assim, ó Pai, edificarmos a nossa vida pela Tua graça, Tua misericórdia. Pedimos que a cada dia possamos moldar nossa vida à Tua palavra, que possamos ser obedientes ao Senhor para a Tua glória. Pedimos as bênçãos do Senhor, Pai, sobre a noite, a proteção, o cuidado do Senhor, o retorno aos lares de cada um. Pedimos ao Senhor Deus as Tuas bênçãos sobre a semana, a vitória sobre o mal, sobre o pecado. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, e oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos.